pacem Domine in diebus nostris, quia non est Agora o Brasil, uma nação independente e soberana, tinha um longo futuro pela frente. Dom Pedro I havia deixado o país para cumprir a missão de vencer o seu irmão na maior guerra civil da história de Portugal. Quando abdicou do trono, por força da lei brasileira, constituiu-se um governo temporário até que seu filho Pedro II atingisse a maioridade. Foi o período regencial. Pedro I, em seu último ato de amor pelo Brasil, deixou José Bonifácio como tutor de seu filho. Antes de sua morte, Pedro trocou cartas com o futuro sucessor de seu trono. Falava sobre amor à pátria e para seguir os conselhos daqueles que o educavam. Bonifácio estava em casa, depois de ter passado por uma série de questões com Dom Pedro I, enfim, e quando ele foi chamado, ele poderia dizer assim: não vou. Olha tudo que vocês fizeram. Bonifácio poderia ter personificado o país, mas ele percebeu que havia a demanda de educar Dom Pedro II. E por 2 anos ele o ensinou à sua maneira. Ele era um cara que preferia educar com o moleque correndo pra lá e pra cá, que não ensinava etiqueta. E ele queria ensinar botânica no meio das plantas. Ele queria ensinar zoologia com os animais, astronomia com observatórios. Ele queria ensinar as coisas apontando. Ele sabia muito, né? E ele ensinava para criança, para o Dom Pedro isso. Só que foram 2 anos. Esses 2 anos, creio eu tenho para mim, que ele ensinou as bases do aprendizado de muitos idiomas. A gente sabe que José Bonifácio falava 11, Dom Pedro chegou a 16. Segundo, deixou no coração do Pedro um amor profundo pelo conhecimento, pelo saber. E um amor profundo pelo Brasil. Exatamente o que o Pedro I queria, lembram-se? Honra, patriotismo e saber. Tudo ia bem até que os inimigos de Bonifácio começaram a conspirar para retirá-lo do cargo. Num primeiro momento, alegaram que o menino estava virando um selvagem e que Bonifácio não estava apto para ser tutor do futuro imperador. A oposição de Bonifácio não recuava. Para tentar retirá-lo do cargo, acusaram-no de cometer atos inconstitucionais quando era ministro. José Bonifácio, ele sempre foi um político. Então, ele usa o cargo de tutor para fazer política no Rio de Janeiro, na corte. Só que como é que você transforma alguém em criminoso tão rápido? Não transforma, ele foi acusado. E um acusado, mesmo que as acusações não tivessem sido provadas, teria que ser retirado do cargo. E aí eles mandam lá o oficial de justiça para retirá-lo do cargo. Ele dá uns tapas no cara e manda embora, ele não sai. E aí depois eles mandam outro. Ele manda o cara embora com um chute na bunda. Eles têm que mandar um batalhão do exército para retirar o José Bonifácio da tutoria do Dom Pedro II. E aí quando ele sai, ele diz assim: eu só vou sair porque vocês estão assustando as crianças. Vocês estão errados e vão se arrepender. Naquele momento, então, ele perde toda a atuação pública dele. Só que em pouco tempo você vê uma figura pública, né? Parece que se habituou tanto a estar em guerra, né? Em coisas grandes. Quando ele consegue se isolar numa casinha, ele tem aí um problema grave no estômago.
E ele começa a ter dores e depois ele tem um problema que devia ser uma espécie de AVC. Eles chamavam de convulsão cerebral. E aí ele fica de cama. José Bonifácio, ele foi um pai. Ele tem essa questão esse peso do sábio, da pessoa mais idosa, mais experiente, mais vivida. Infelizmente, foram poucos os homens homens de saber. Alguns, claro. Por exemplo, José Bonifácio de Andrade e Silva. José Bonifácio uma vez cunhou o termo: o brasileiro será o novo ateniense se não cair na tirania de Estado. Os homens que amaram o Brasil, um Bonifácio que renuncia o conforto para ser regente, mesmo passando por todos os problemas que ele passou em matéria de convívio político e pessoal. Então ele dizia: a liga de todas as raças aqui no Brasil, sobretudo as principais formadoras, a nativa, a africana e a luso-europeia, geraria uma nova raça que seria brasileira, né? Caracterizaria brasileiro. Então ele dizia: o brasileiro também surgirá desses casamentos. Então ele cria a ideia de mestiçagem. Ele via essa grande possibilidade, esse grande potencial do Brasil, de ser uma grande potência influente. Com Bonifácio destituído do cargo, outros tutores assumiram o seu lugar. Pedro, ainda muito jovem, não poderia assumir o trono. Por votação, assume a regência um dos inimigos de Bonifácio, que o acusara de crimes, Diogo Feijó. Durante o período regencial, consolidaram-se as divisões políticas entre os dois partidos que protagonizaram as disputas ideológicas naquele período: o Partido Conservador e o Partido Liberal. Objeto de divergência entre conservadores e liberais era muito pouco. Os liberais acreditavam que, para garantir a liberdade, o poder não poderia estar concentrado na figura do imperador, e sim nos estados. Já os conservadores entendiam que, naquele momento, para garantir a liberdade dos estados, o poder deveria estar na figura do imperador. Quer dizer, no fundo, os conservadores defendiam a centralização do poder, que era vista pelos liberais como um ataque às liberdades, como uma defesa das liberdades locais que eram colocadas em causa pelas oligarquias locais. O que acontece no Rio Grande do Sul que faz com que eles decidam quebrar? Bom, primeiro tem os liberais no poder. Os liberais no poder aumentam o poder das assembleias provinciais. As assembleias provinciais fortes demais resolvem: não quero mais saber desse império. Primeiro motivo. Aí depois que a gente vai pensar no imposto sobre o charque. Uma falta de representação adequada parlamentar na coroa por parte dos rio-grandenses, o não atendimento por parte dos regentes dos interesses do Rio Grande do Sul, fazem com que, no dia 18 de setembro de 1835, alguns líderes militares e civis decidem que é hora de atacar Porto Alegre para depor o presidente da província e instalar um outro, que não fosse um escravo dos interesses da regência, e sim alguém servidor dos interesses do Rio Grande. A Bahia teve algo parecido, chamada Sabinada. Então no sul eles conseguem a República Juliana também. Então tem a Rio Grandense, a Juliana, que é Santa Catarina, e depois a Bahia, a República Baiense, com o Sabino. A ideia era, aos poucos, eles ir proclamando repúblicas e se unindo contra o Rio de Janeiro. Bom, não deu certo. A Sabinada não durou alguns meses e a Juliana também não durou muitos meses. O que durou mesmo foi a Farroupilha. Mas não se tratava de entender os farroupilhas como separatistas em absoluto. A maioria não quis a separação por entender que o Rio Grande tem que crescer sem o Brasil.
A separação foi uma forma extrema que alguns farroupilhas entenderam de se fazer ouvir. E a busca pelo fim dessa taxação sem representação não foi ouvida, de modo que só restou a secessão. Mas o período regencial foi um período de muito mais revoltas do que isso. Se nós ficarmos aqui analisando, foram revoltas, causado pelo quê? Pela descentralização prematura e pela desagregação em torno do centro. Nós tivemos 9 anos com 10 pequenas guerras civis simultâneas em diferentes regiões do Brasil. Eles aumentaram muito irresponsavelmente o poder das províncias. José Bonifácio não tinha avisado? Aconteceu o que ele falou. Como é que você governa uma situação como aquela sem retornar a uma forma ditatorial de governar, sem colocar um tacão militar tentando controlar a sociedade? Nós não voltamos. Diogo Feijó, então, sai do poder, ele renuncia. E quando ele renuncia, entra um conservador. Araújo Lima assumiu o governo regencial em 1838, colocando fim às políticas que geraram as revoltas no período regencial. Os liberais, já não contentes com essa maneira aí dos conservadores de reorganizarem tudo da forma centralista de antigamente, resolvem promover o golpe da maioridade. A ideia de emancipar Pedro era bem vista pelos dois partidos. A presença da figura do imperador era indispensável para a soberania do país, residindo nele o símbolo da união da pátria. Reuniram-se então os políticos dos dois partidos, formando uma delegação que foi enviada ao Palácio de São Cristóvão para perguntar a Pedro se ele aceitaria antecipar a sua maioridade. Com um tímido sim, o jovem monarca assumiria com os poderes plenos a liderança da jovem nação brasileira. No dia seguinte, a Assembleia Geral declarou formalmente Pedro II emancipado. Em 18 de julho de 1841, ocorria a cerimônia de coroação do novo imperador. Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Ele queria, o Congresso brasileiro foi consultado, né? A população queria. O que nós fizemos foi de uma genialidade absoluta. Nós emancipamos Dom Pedro II, que tinha 15 anos. Né? Nós votamos lá que para efeito de assumir o trono, ele já era maior de idade. Eu me pergunto, como é que um processo em que há participação popular, em que o Congresso aprova, né? Em que o próprio, que pode ser chamado de golpe. Golpe é uma coisa que você faz sempre à revelia da população. Né? Se há uma expressãozinha imprópria na história do Brasil que devia ser mudada, é essa história do golpe da maioridade. Né? Não foi absolutamente golpe. Em 1840 ele assume, mostra uma grande desenvoltura, começa a fazer as instituições funcionar, compreendendo muito bem os defeitos delas, que era difícil você ter partidos bem organizados, modernos, né? Naquela época. Ele jogava um contra o outro, manobrava daqui, manobrava dali, e foi levando esse bonde que se chama democracia a relativamente bom porto. A necessidade de amadurecimento de Dom Pedro II levou ao arranjo de um casamento dinástico com um membro de uma família real europeia. O reino das duas Sicílias ofereceu a mão da princesa Teresa Cristina. Encantado com o retrato que lhe foi enviado, o imperador aceitou o matrimônio. Casados, o casal real veria seu primeiro filho morrer de forma prematura. Não demoraria muito para nascer uma nova herdeira para o trono brasileiro, a princesa Isabel. As revoltas independentistas estavam praticamente pacificadas por todo o país. Porém, a Revolução Farroupilha ainda apresentava armas contra os desmandos do governo central. Em um de seus primeiros atos como imperador do Brasil, Pedro II e seus ministros decidiram enviar Luiz Alves Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, para acabar com a Revolução, assim como fizeram com a Balaiada e outras revoltas nos anos anteriores, ganhando assim extrema confiança do imperador e dos ministros. Demonstrando talentos militares e políticos, Duque de Caxias atuou diplomaticamente, conduzindo as negociações à assinatura do Tratado de Paz do Poncho Verde,
foi o fim de um conflito que perdurou por 10 anos. A atuação de Lima e Silva foi tão nobre e correta para com os oponentes que a província, novamente unificada com o Brasil, o indicou para senador. Mas essa não seria a última vez que Duque de Caxias precisaria intervir na região do Prata. Em 1847, nós criamos um cargo chamado Presidente do Conselho de Ministros, ou seja, primeiro-ministro. Nós nos tornamos um regime parlamentar. O cargo de presidente do Conselho de Ministros representava pouco desgaste à figura do imperador. Em vez de ter de nomear todos os ministros pertencentes ao gabinete do governo, nomeava apenas o presidente do Conselho. Era este quem deveria escolher os demais membros do ministério. Desta maneira, liberais e conservadores tinham mais poder de ação, podendo debater suas visões de governo. Posteriormente, conforme o Dom Pedro foi se transformando em alguém mais maduro, ele ia variando entre conservadores e liberais. Como ele formava um gabinete? Ele nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que por sua vez nomeava os ministros. Quando ele percebia que aquela política não estava bem encaminhada, ele os retirava do poder e dava lugar ao outro grupo. O imperador, porque tinha um poder político permanente, portanto não precisava se preocupar com a eleição, podia ver a política de uma maneira muito mais profunda. Ele não precisava entrar nas filigranas da política, não precisava entrar nas mesquinharias da política para defender, por exemplo, as liberdades. E foi sob o regime parlamentar, muito mais civilizado, muito mais flexível do que o presidencialismo adotado em todas as repúblicas hispânicas, né, que nós nos desenvolvemos durante o século XIX. Isto foi uma mão na roda, sabe? Isto nos poupou de grandes dissabores, desses caudilismos todos, dessas lutas internas que esses países quase todos tiveram, né? Compara o Brasil com outros países e vê se nós não tínhamos um modelo justo comparado aos outros, comparado com as tiranias republicanas que se fizeram no México, na Argentina, nos outros países, Peru, e as grandes massacres que aconteceram naqueles países. Bom, o segundo reinado ele tem muitas características importantes, mas entre elas nós precisamos focar até um pouco na figura do Dom Pedro. Era uma pessoa extremamente sensível, voltado para as artes, um intelectual, falava vários idiomas, falava francês correntemente, inglês bem, alemão bem. Ele dizia que a imprensa se combate com a própria imprensa, ou seja, isso é uma frase que eu gosto de citar, porque mostra uma visão dele em relação à importância do debate democrático. Então você vê ainda todos aqueles valores, né, em Dom Pedro II. Você vê os valores do estudo, o valor da liberdade de expressão. Gostava de novas tecnologias e ciência, então ele queria o Brasil na dianteira dos processos científicos e das novidades e tal. E falam assim, se tivessem congregado no mesmo homem Dom Pedro I e Dom Pedro II, nós teríamos tido o grande monarca da história da humanidade. Menino que nasce pobre, órfão de mãe, acolhido pedagogicamente por Dom Pedro II. Ao descobrir um talento musical, Dom Pedro II vai entender que há ali um valor humano. E esse valor humano tem potência de valor artístico. E Carlos Gomes vai ter os seus estudos financiados de um modo muito engraçado, inclusive, porque a Imperatriz Teresa, ela defendia que Carlos Gomes fosse estudar na Itália, enquanto que Dom Pedro II defendia que Carlos Gomes fosse estudar na Alemanha, as duas grandes potências da história da música. Carlos Gomes optou por ir para a Itália, desenvolveu toda a sua técnica lá, e na primeira apresentação de O Guarani, no Teatro Scala de Milão, ele torna o Brasil, naquele momento, participante ativo da grande cultura do Ocidente. O europeu preconceituoso poderia entender o Brasil como uma grande selva, o noviço na história do mundo.
E Carlos Gomes, com a sua arte de vanguarda, com a sua autocultura, vai demonstrar que o Brasil era protagonista na produção contemporânea de seu contemporâneo das artes. Guarani que realça o valor do índio brasileiro, uma de nossas marcas. E ao apresentar no Teatro Scala o índio brasileiro, ele emociona e, mais do que isso, ele deixa o Brasil presente no alto legado da cultura. E esse mesmo Carlos Gomes volta ao Brasil e apresenta no Rio de Janeiro, pela primeira vez, o Guarani para os brasileiros, com Dom Pedro II, a família real na plateia. Nós temos aí o encontro do escritor de Guarani, do homem Dom Pedro, que enxergou ali a sua criatura, do pai de Carlos Gomes, que teve que se defrontar com uma viuvez e com todos os problemas de uma viuvez. O pai de Carlos Gomes muitas vezes não conseguiu, pela própria quantidade de filhos, dar o carinho e a atenção devida ao próprio filho, mas encontrou ali, naquele momento, na primeira apresentação de Guarani no Brasil, a definição clara do que é a força de uma personalidade. E Carlos Gomes congregou na sua vida a força arrebatadora de um homem ímpar, que amou o Brasil até o fim, amou o Brasil até em seu testamento. A formação da identidade nacional teve dois grandes momentos: a Batalha de Guararapes e a Guerra do Paraguai, que foi uma onda de entusiasmo bélico como nunca se viu. Porque nos outros países, sobretudo na Argentina, houve uma grande resistência à guerra. No Brasil, não sei porquê. Houve uma onda de entusiasmo bélico e isso sedimentou naquele momento a unidade nacional. Quer dizer, a cultura brasileira, como bem assinalou o Machado de Assis, era voltada para a busca de uma identidade nacional. E naquele momento a guerra apareceu como a solução mágica da formação da identidade nacional. Vamos examinar como é que começa essa tal de Guerra do Paraguai. O prata sempre foi um problema. Você percebe que nós perdemos a Cisplatina, teve a Guerra da Cisplatina. Mas posteriormente houve uma guerra interna no Uruguai. A crise ocorreu por uma disputa de poderes entre os dois partidos uruguaios. A liberdade de navegação nos rios platinos era motivo de divergência entre colorados e blancos, o que atraiu os países vizinhos para o conflito. O Paraguai, vislumbrando maior protagonismo na região, resolveu intervir e apoiar o Partido Blanco. Percebendo a ameaça, Dom Pedro age e faz um acordo com a Argentina para apoiar o Partido Colorado, enviando tropas para o Uruguai e derrubando do poder o governo Blanco. O Paraguai, ele é governado por um sujeito chamado Solano Lopes e ele tinha um ideário assim, expansionista. Ele era conhecido por como um ditador, mas um ditador que é bem visto, né? O problema é que essa narrativa, ela não procede. Isso é simplesmente um paralelo que o professor de escola vestido com a camisa do Che Guevara conta, porque é um paralelo com Cuba. Então eles gostavam de dizer, olha só o Paraguai. O Paraguai alfabetizou todo mundo, aí ele já jogava pro aluno, assim como Cuba. O Paraguai tinha uma boa saúde, protegia o povo, assim como Cuba, assim como Cuba. Então era um paralelo conveniente. A verdade é outra. Solano Lopes era profundamente odiado pela população. Começa pelo seguinte, o pai dele no leito de morte disse para ele, meu filho, jamais entre em guerra com o Brasil. Ele não só entrou em guerra com o Brasil, mas juntou o Uruguai e a Argentina. E de repente o Solano Lopes, ele percebe uma oportunidade. O Paraguai resolveria então se unir com os grupos argentinos, avessos a esse grupo uruguaio que saiu vencedor, com os grupos uruguaios avessos a esse grupo uruguaio que saiu vencedor e retomar o poder no local, criando, digamos assim, uma tríplice aliança contra o Brasil. Ele invade o Brasil e ele sequestra o presidente da província do Mato Grosso e o seu secretário. Ele o sequestra e o prende. Vocês acreditam? Esses caras foram presos e morreram de fome na prisão. Essa história de que o Brasil foi lá acabar com o Paraguai e realmente a guerra foi complicada, a origem de todo o processo não parte do Brasil, parte nitidamente do Paraguai. E aí ele invade, também ele passa pela Argentina para tentar ir no Uruguai virar o jogo, né? O problema é que ninguém se uniu a ele nesse processo.
o Brasil consegue estabelecer aí acordos diplomáticos e é formada a Tríplice Aliança, mas junto com o Brasil. Brasil, Argentina e Uruguai assinam um acordo para entrar em guerra contra o Paraguai. Era praticamente impossível que o Paraguai se saísse bem nisso. Para fazer frente à ameaça militar paraguaia, o Brasil precisou fortalecer o seu exército. Eu lembraria o seguinte, que quando a guerra começa, o Paraguai estava com 85 mil homens em arma com equipamento de último tipo. O Brasil estava com 20 mil com equipamento defasado. Apelando para os sentimentos do povo brasileiro, Dom Pedro cria a Unidade Militar dos Voluntários da Pátria. O imperador acabou sendo impedido pelo Conselho de Estado de ir pessoalmente ao fronte de batalha. Contrariado, Dom Pedro fez um memorável pronunciamento, dizendo que se o impedissem de ir como imperador, nada o impediria de ir como voluntário da pátria. O monarca ficou conhecido popularmente como voluntário número 1. No comando de uma tropa de voluntários da pátria estava o então Major Deodoro da Fonseca. O militar se destacou na guerra por seus atos de bravura, recebendo a Imperial Ordem do Cruzeiro. Posteriormente, seria promovido de cargo até chegar a marechal e presidente da província do Rio Grande do Sul. Não resistindo ao ímpeto das potências aliadas, as forças paraguaias foram dizimadas. Mais da metade da população paraguaia pereceu na guerra. O sangrento conflito deixaria numerosas baixas de todos os lados, vindo o Brasil a perder mais de 50 mil combatentes. Com a vitória próxima, Duque de Caxias envia mensagem a Dom Pedro II, comunicando que a guerra estava quase ganha. Dom Pedro II já estava num momento que ele estava fragilizado, ele já estava fazendo viagens pelo mundo, e quem ficava ali era mais a princesa Isabel como regente. E o marido dela influenciava, seu marido Conde d'Eu. E o Conde d'Eu viu aquilo e disse, não acabou a guerra, nós só vamos acabar quando prendermos Solano Lopes. E aí ele mesmo vai pessoalmente aos locais de guerra, conduzir todos os procedimentos bélicos para não parar a guerra. O Conde d'Eu tem um mérito na Guerra do Paraguai, que foi um de nossos melhores soldados. Em março de 1870, o José Francisco Lacerda, um dos voluntários da pátria, conhecido como Chico Diabo, desferiu um golpe de lança no ditador paraguaio Solano Lopes. Após 6 anos de batalhas e sangue derramado, terminava assim o maior conflito da América do Sul. Devemos aos militares. A unidade nacional foi o Duque de Caxias. Deter a invasão e a afronta do Solano Lopes no Paraguai devemos aos militares. A vitória sobre Solano Lopes na Guerra do Paraguai resultou o ápice do progresso ao Império. Aos poucos, percebia-se o fim do sistema colonial através de aprimoramentos tecnológicos e das reformas legislativas. Começam a surgir indústrias, serviços variados, bancos e usinas, que eram financiados e mantidos por empreendedores locais. No início do Brasil Império, a família imperial ela chega como talvez a família mais rica. Mas no final do século XIX, ela já não era nada disso. Haviam brasileiros mais ricos do que a família imperial. Então, houve um grande sucesso econômico aí, porque houve uma transferência não só de poder político, mas de poder econômico. O declínio da cultura açucareira tradicional no norte do país coincidiu com o apogeu do café no centro-sul, revelando na hegemonia paulista uma nova força na balança do poder nacional. Será nessa conjuntura que surgirá a personificação do projeto de industrialização do país, na figura do gaúcho Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi o maior empresário que o Brasil já conheceu. Ele ficou rico usando essa particularidade do trabalho, de empregar o trabalho assalariado e a sua capacidade de gerar negócios e acumulação num ritmo maior do que a produção escravista. Inovações como estradas de ferro, iluminação a gás, encanamentos de esgoto e a indústria naval foram alguns dos diversos investimentos arrojados. A renovação urbana toma espaço. Ruas largas, hospitais e prisões, pontes e túneis, elevadores e bondes passam a fazer parte do cenário urbano. Com o transporte, as cidades crescem e evoluem. Engenheiros como André Rebouças tiveram grande participação nas obras, e em especial na luta pela substituição da mão de obra escrava por uma assalariada. A popularidade do imperador era maior do que nunca,
e a reputação internacional do Brasil melhorara graças à estabilidade política e ao potencial de investimento apresentado. Nós tivemos aí uma economia pujante ao final do século XIX. Uma marinha mercante vastíssima e de respeitável, um sistema político de respeito, que se fazia respeitar em todos os cantos do mundo. Vivíamos aí uma belle époque brasileira. O Império era visto como uma nação moderna e progressiva, sem equivalentes nas Américas. O país contava com linhas telegráficas, articulando todas as capitais e cidades mais importantes. A cidade de Petrópolis ganhou um destaque pela arte e pela beleza. E é nesse ambiente que a cultura brasileira florescia. A música e a literatura coloriam o imaginário popular. É difícil falar sobre Machado de Assis, porque muito já foi dito. Ao Machado, fundador da Academia Brasileira de Letras, o moletinho no Morro do Livramento, um menino pobre que nasce, que se desenvolve, órfão, perde irmã, que é marcado decisivamente pelo luto, que tem um processo ímpar de autoeducação, frequentador assíduo do Real Gabinete Português de Leitura, a esse Machado tantas vezes sublinhado. O Machado chega com toda essa herança de ser uma exceção, alguém sem formação, sem nome de família, sem ninguém que valesse por ele, e ele acaba então, digamos, tendo todo um percurso de trabalhos informais que vão munindo Machado de instrução, de leituras, o que acaba sendo interessante se a gente pensa que ele é o maior escritor brasileiro até hoje. Um aspecto que poucas vezes eu tenho visto ser lembrado, que é o Machado envolvido com as grandes questões brasileiras. Ele vai ser aquele que vai ter uma leitura extremamente profunda do nosso país. A gente tem uma história brasileira com todas as nossas mazelas, né? A gente vê isso problematizado e humanizado. E a gente vai aprender o Brasil lendo Machado. Ele escreveu textos como, por exemplo, o conto Pai contra Mãe, o Caso da Vara, que explicitam os absurdos do próprio sistema escravocrata. Ele não vai ter se cegado, como muitas vezes o acusam. Machado foi um homem que preocupou-se com as coisas dos homens. Machado de Assis é um gênio, escreve maravilhosamente bem, é um cara que tem essa ambição metafísica, ele esclarece muitas coisas do nosso comportamento humano. Os leitores que se encantam por Machado porque ali tem um problema terrível, que é: eu devo ser um dissimulado ou não para eu encarar a vida? A pergunta que Machado fez à sua alma não foi porque sou negro, mas porque nasci. Era essa a angústia de Machado. Era uma angústia humana, não uma angústia social. Dom Pedro II, no contexto da atuação política, teve grandes méritos, estabilizou nossa economia, fez o Brasil um protagonista no mundo, foi um homem de grande retidão fiscal. Porém, na questão religiosa ele atuou muito mal, perdeu a igreja, perdendo a igreja, perdeu a coroa. O Brasil tinha herdado de Portugal dois institutos de relação Estado-Igreja. Pela Constituição de 1824, a Igreja Católica Apostólica Romana era oficial. E os dois institutos a que me refiro se chamam beneplácito e padroado. O padroado era basicamente a característica do Estado gerir a Igreja. O segundo ponto era o beneplácito. O beneplácito vem a bula papal, vem a ordem do Papa, e o imperador tinha autorização para aceitar ou não. Não teria valor ao clero do Brasil nada que o Papa falasse sem que o imperador assinasse embaixo. O imperador tinha não só a prerrogativa de sancionar as bulas papais, o documento, quer dizer, ele era o chefe da igreja, virtualmente. Um desses documentos assinados pelo Papa proibia o casamento entre católicos e maçons. O imperador não assina. Pio IX faz isso. Tá valendo, continua casando maçom com católica. Acontece que um bispo, o famoso bispo de Olinda, né, do Vital, resolve: não vou casar, pode parar esse casamento. Imagina o escândalo.
Pode parar esse casamento aí que eu não vou casar, esse cara é maçom. Satanás aí. O que acontece? Acabou, aquilo foi um escândalo tremendo. Em 2 de fevereiro de 1873, Dom Vital, em uma carta pastoral, nega a legitimidade de se exigir o beneplácito. Desta forma, o bispo incorreu em 2 dos crimes que estavam tipificados no Código Criminal do Império: recorrer a uma entidade estrangeira e desobedecer às ordens do imperador. Dom Pedro II sabe o que faz? Prende o Dom Vital e submete a trabalhos forçados. Daí os católicos começam a ficar contra ele. E aí surge uma treta. Católico fiel mesmo e os maçons. Maçonaria e igreja começam a brigar. E foi uma coisa horrível, porque, você vê, os 2 imperadores, mas principalmente o segundo, eram um sujeito anticatólico. Não tem como negar. Quando começou o Brasil independente, o Brasil tinha 3.000 monges. Quando terminou o Império, tinha 8. Porque tinha lei que proibia que os superiores das ordens religiosas viessem fiscalizar o que estava acontecendo ali. Então, assim, só tinha padre com 3 amantes, padre com 20 filhos, né? E, de certo modo, é uma situação que o próprio governo protegia, não deixando os superiores fiscalizarem. Nesse meio tempo, o gabinete do primeiro-ministro é substituído. Com a situação se agravando, Dom Pedro deposita sua confiança no homem que tanto lhe servira em conflitos pesados. Duque de Caxias apenas aceitaria o cargo com uma condição. Ele fez ver ao imperador que a solução passava pela anistia incondicional dos bispos, que era a única forma de evitar uma crise mais aguda. Mas aí ele os liberta, tá? Se desculpa lá, tudo, mas você percebe que não pegou bem. Então você já tem aí um setor considerável do clero e de fiéis contrários a Dom Pedro e à monarquia. Isso foi um erro monstruoso cometido pelos imperadores. Mas isso acabaria por se virar contra eles mesmos. Quando nós pensamos na vida de Nabuco, falamos de alguém que nasce em um ambiente aristocrático, vindo de uma formação muito ligada à elite econômica do próprio tempo. Nabuco era um menino, uma criança, sentado na varanda de uma sangana, comendo fruta, acompanhado de sua madrinha gorda, querida, que o amava, viúva ela, e Nabuco sentado se depara, ainda menino, com o escravo clamando acolhimento. Acolhimento de sua madrinha, que tinha fama de boa senhora. Ali Nabuco percebe a realidade do Brasil. E Nabuco, quando enxerga o clamor daquele escravo, ele enxerga o clamor de um país naquele momento. E ele sempre será o menino de uma sangana, porque aquele encontro com aquele escravo foi decisivo para toda a sua vida, toda a sua formação política. Naquele instante, Nabuco viveu a sua queda de cavalo. Naquele instante, as escamas caíram dos olhos de Nabuco. Aquele encontro foi decisivo e ele entendeu que ele tinha uma missão. E essa missão não era apenas com o escravo que clamou acolhimento, mas era com os escravos e com os problemas sociais de nosso país. Tanto é que, mesmo morando longe, ele nunca esqueceu os nossos dilemas. Nabuco, quando começa a sua formação já maduro, ele busca defender quem? Escravos. É perene o impacto de uma sangana dentro dessas suas primeiras atividades profissionais. Vai estudar, voltar para o Rio de Janeiro, se tornar advogado, se tornar diplomata, vai se converter ao catolicismo, vai ser monarquista, vai mudar suas concepções políticas. Tudo isso sem nunca esquecer o momento que o sempre menino de uma sangana viveu naquela escada. A abolição sempre foi um tema que ficou na cabeça do imperador e da princesa Isabel. E muitas daquelas figuras do parlamento brasileiro e também das figuras públicas encabeçaram o movimento.
né? E o Império sempre veio junto com esse movimento. Dom Pedro II, inclusive, para que o seu exemplo público fosse visto como um símbolo abolicionista, ele não andava com escravos na rua, mandou abolir aquela coisa de andar com escravos carregando ele. Então ele, pelo exemplo, ele tentava contagiar, enfim, a sociedade brasileira e os próprios escravocratas para que a abolição fosse uma realidade. A primeira tentativa de reduzir a escravidão foi ainda no período regencial, através da repressão ao tráfico de escravos. A Lei Feijó proibia a importação de escravos, além de declarar livre todos os cativos trazidos para terras brasileiras a partir daquela data, mas foi ignorada por décadas, devido à falta de fiscalização. Por isso, essa lei ficaria conhecida como Lei para Inglês Ver. Em 1850, aí sim tem a famosa Lei Eusébio de Queiroz, que aquela não foi para inglês ver. O governo resolveu cobrar. A partir de então, o tráfico estava extinto. E depois nós temos a lei que dizia que todo negro nascido de mãe escrava seria então livre, que é a lei do ventre livre. Depois de 50, todos nasceram livres. Depois dos 60 e poucos, se fez a lei do sexagenário, liberava aos 60 anos. Com a Guerra do Paraguai, se alforriou aqueles que se apresentaram para lutar pelo Brasil. E isso é uma coisa que mostra que houve um cuidado no sentido de encaminhar uma solução a médio e longo prazo. Pode-se perguntar o seguinte, bom, mas se o imperador, Dom Pedro I, Dom Pedro II, tinham tanto poder, né, o imperador tinha tanto poder, tinha um poder moderador, por que o imperador simplesmente não decretava o fim da escravidão, simplesmente com uma canetada não fazia isso? A abolição era uma causa social, era uma causa popular, mas ao mesmo tempo era uma causa que você, ao defendê-la, tinha muito a perder. Em meio ao extenso debate das ações abolicionistas, a opinião pública e a classe política se dividiam entre aqueles que eram contra a abolição e os que eram a favor. Havia ainda um terceiro grupo, que vislumbravam uma abolição gradual, a fim de não gerar crise por falta de mão de obra na lavoura. O Brasil, de forte tradição agrária, possuía em seus fazendeiros um setor importante da sociedade. Seus poderes de influência perante a coroa eram fortes, e o fato de a economia estar baseada neles lhe assegurava que suas opiniões teriam valor aos ouvidos do imperador. Cada um desses grupos abolicionistas e escravocratas justificavam suas posições de determinadas maneiras. Por exemplo, havia a escravocrata que defendia a preservação da escravidão porque a ruptura, né, a abolição de uma hora para outra faria com que o país se diluísse, que o país entrasse num processo de ruptura e o Brasil se transformaria no que se transformou as colônias espanholas. Os abolicionistas, liberais e conservadores, diziam que era um absurdo, já que outros países já tinham abolido a escravidão, que o Brasil mantivesse essa infâmia que manchava a história do país. É preciso lembrar que na década de 1860, você teve a Guerra Civil Americana, que foi causada principalmente por causa da dissidência em relação à abolição dos escravos. Quer dizer, os brasileiros, os líderes brasileiros, olhando para os Estados Unidos, pensando, bom, a gente não quer destruir o nosso país como ocorreu nos Estados Unidos. Então vamos tentar agir com prudência nessa questão, vamos tentar fazer uma reforma gradual para abolir a escravidão. Ou seja, acelerar processos políticos, por um lado, pode causar o esgarçamento da malha social. Um longo processo, né, de negociação com essas elites políticas que resultaram em leis que promoveram a transição até a abolição. Dom Pedro II estava muito doente. Com sua saúde cada vez mais frágil, os médicos recomendaram que ele fizesse o tratamento na Europa. Partindo em junho, em meio a grandes saudações da população, assim como seu pai havia feito anos antes, Pedro II deixou o futuro do Brasil nas mãos de uma mulher,
sua filha, Princesa Isabel. A Princesa Isabel foi uma grande abolicionista. Tudo que ela pôde fazer, né, nos bastidores da política e publicamente ela fez para que a abolição fosse uma agenda vencedora. Por vários motivos. O primeiro é, Dom Pedro II estava mesmo ficando velho, eram nos sonhos dele ver isso acontecer. Depois, ela tinha uma oportunidade de tentar mostrar que o terceiro reinado seria humanitário, ela tinha postura de rainha, certo? E ela teria que enfrentar, no caso de assinar uma lei, setores muito fortes do organismo social brasileiro. Dizem os historiadores que Ana tinha toda a sabedoria de Dom João VI, toda a ousadia de Dom Pedro I, toda a sabedoria de Dom Pedro II e a fé da sua mãe, Dona Teresa Cristina. E foi a Princesa Isabel que disse, quando disseram a ela, você pode estar assinando a abolição e o fim da monarquia. Ela disse, eu pago qualquer preço para libertar esses homens. Querendo ou não, e pode o movimento negro tentar apagar a sua figura ou não, se não fosse a Princesa Isabel, eu não sei ainda quanto tempo demoraria para que, de fato, a abolição viesse, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II eram declaradamente abolicionistas, declaradamente. Todas as leis abolicionistas, inclusive a lei da abolição da escravatura, foram feitas sob gabinetes conservadores. Porque a escravidão, além de ser imoral, é economicamente ineficiente no longo prazo. A mão de obra salariada paga é muito mais eficiente. Então, se teve incentivos morais e éticos, mas também teve incentivos econômicos. A escravidão é o grande calcanhar de Aquiles da história brasileira. E a forma como ela foi superada é motivo de orgulho. Lei 3.553, de 13 de maio de 1888, artigo 1º, é declarada extinta a escravidão no Brasil. As notícias sobre a assinatura da lei pela Princesa Isabel logo invadiram os corredores do palácio e infestaram as ruas da capital imperial, cativando a todos. Foram dias de festa, né? Não foi um dia, né? Uma semana inteira de festividades e discursos. As ruas logo seriam tomadas, em uma confraternização jamais vista. Era o dia do aniversário de Dom João VI, aquele que transformou essa terra em nação. Alguém que adorava tanto o Império Tropical, que chorou em sua partida sem volta. Nesse dia, pelas mãos da bisneta de Dom João VI, um povo inteiro se redimia. Foi um momento de união e festividade para todos os brasileiros. Desta vez, não pela guerra, mas pela confraternização de um povo que conquistava finalmente a harmonia de considerar todos iguais perante a lei. O que Bonifácio projetara se cumpria mais uma vez. Nas reuniões da Constituinte de 1823, o velho sábio já havia apresentado um projeto de gradual extinção do regime escravagista, alertando sobre os benefícios econômicos e humanitários que o país teria ao inserir os escravos em um sistema de trabalho livre. Se vivo estivesse, José Bonifácio não perderia a grande festa que corria aos 4 cantos do Império. Da mesma maneira, Pedro I não hesitaria em cumprimentar o seu filho e sua neta pelo grande ato. O primeiro imperador jamais escondeu a sua intenção de abolir o nefasto sistema em suas cartas, e dizia saber que o seu sangue era da mesma cor que o dos negros. Os jornais da cidade espalhavam as proclamações de festa que durariam uma semana. Missas, bailes, passeatas e fogos de artifício tomaram o Rio de Janeiro por vários dias. Machado de Assis, cujos avós paternos eram escravos, declarou em sua coluna do jornal Gazeta de Notícias que foi o único dia de delírio público que lembrava ter visto. De fato, foi o maior evento do Segundo Reinado. Reuniu um número de pessoas absurdo. Você vê até na fotografia, tem lá, você vai vendo o nome, esse, Machado de Assis, você acha todo mundo lá. É através do ato de Isabel que os grandes personagens da história se encontraram. Os meninos que cresceram no Brasil agora viam seu apogeu. Os diferentes caminhos e formações os levaram a se reunir na gloriosa redenção. Todos os esforços que os projetaram para o mundo
se ofuscam ao estarem presentes em tão solene celebração. Em reconhecimento à abolição, José do Patrocínio funda a chamada Guarda Negra, um grupo militar formado por ex-escravos para combater os ativistas contrários à monarquia, a Isabel e à abolição. Carlos Gomes compôs a grande ópera Lo Schiavo, em homenagem a Isabel, um grande sucesso na época. Isabel foi condecorada com a Rosa de Ouro pelo Papa Leão XIII, vindo a ser a única brasileira a receber a honraria. Quando formou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1880, Joaquim Nabuco, junto com José do Patrocínio e André Rebouças, se imbuiu do dever moral de combater a grande mancha que toldava o sol brasileiro. O destino selado por nossos homens não fez justiça aos erros do passado, mas desobstruiu a garganta que agora gritava: liberdade. Naquele momento, você já reunia os donos das grandes fazendas, ou seja, o centro da economia, o exército, a igreja e parte da maçonaria. Não tem como. Desabou. Os militares voltaram da Guerra do Paraguai muito ressentidos com o status baixo que tinham na sociedade brasileira. Como funcionários públicos, eles eram equiparados aos escalões mais baixos. Então se revoltaram os donos de escravos por causa da libertação dos escravos, então ele conseguiu juntar praticamente todo mundo contra ele. E aí, do ponto de vista mental, das filosofias, das ideias em jogo, só ganhava espaço o positivismo e o federalismo, a imitação dos Estados Unidos. Então você tem o quê? Teses americanistas e teses positivistas circulando no mundo mental do Brasil do Segundo Reinado. O positivismo vem da França, com Auguste Comte, e entra no Brasil pelos militares com essa ideia de que nós temos que romper, né, de certa forma, com a tradição, as tradições monárquicas, etc., que a gente vinha da coroa portuguesa, para uma sociedade racional, planejada por tecnocratas. Os positivistas, eles basicamente, se eles não são os primeiros revisionistas, porque eles não tentam recontar o passado, eles, pelo menos eles são as primeiras pessoas a apagar o passado. Eles passam a borracha e falam: olha, não olhe mais para trás, olhe só para frente. Você teve uma influência muito forte do positivismo, né, na escola militar, aqui do Realengo, no Rio de Janeiro, em que havia literalmente uma doutrinação positivista junto à juventude militar. Ele atrai os militares por quê? Porque apesar de ele ser revolucionário, ele não é revolucionário no sentido marxista da luta de classes, né? Ele é revolucionário no sentido de que ele quer refundar a sociedade a partir de uma visão teórica, né? Saído quase literalmente da cabeça de um filósofo. Você vê que as ideias do positivismo, elas se impregnaram na cabeça dos nossos militares tão fundo que, de certo modo, estão lá até hoje. O exército brasileiro, ele é uma coisa positivista por definição. O povo, em geral, ele é sempre manipulado por interesses de alguns. E, naquela ocasião, havia pessoas com interesses em que a monarquia fosse substituída por um outro sistema. A história é uma grande galeria de quadros, onde há poucos originais e muitas cópias. A história acabou por encontrar o Brasil. No símbolo centenário da Revolução Francesa, o destino de um povo seria redefinido. Os interesses de poucos sequestraram o futuro de muitos. No início do século XIX, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fundou o Império Brasileiro, foi plantada uma semente.
Essa semente foi cuidada para que crescesse em terra fértil, para dar bons frutos. Cresceu, frutificou e obteve vigor ímpar. Porém, não se pode dizer o mesmo sobre os países que cercavam o Brasil, que cresceram entre pedras, não formaram raízes, ou foram sequestradas e perderam seu destino. Enquanto a América Latina era um conglomerado de repúblicas com sucessivos golpes e ditadores guerreando pelo poder, o Brasil era uma monarquia constitucional. A coroa, o parlamento e a justiça eram instituições sólidas e alicerçadas no Estado de Direito, nos princípios constitucionais e nas práticas democráticas. Porém, neste momento, era a vez de o Brasil ter a sua semente roubada. As insatisfações de alguns setores da sociedade não seriam por si só motivos para a queda da monarquia. Porém, interesses escusos agregariam esses descontentamentos, cometeriam um atentado à vontade do povo. Impregnados pela mentalidade positivista, os republicanos tentavam disseminar as suas ideias a qualquer custo, porém sem sucesso. A ideia de república não era aceita pela população brasileira. Os candidatos do Partido Republicano raramente se elegiam para algum cargo, tendo em vista que os republicanos não tinham apoio da população. A única forma de tomar o poder seria através de um golpe militar. As chances de sucesso desse golpe eram mínimas, pois a Marinha do Brasil era extremamente fiel ao Império. A única esperança dos republicanos estava depositada em Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, mas que estava insatisfeito com o desprestígio da monarquia em relação ao exército. Essa tarefa não seria fácil, pois Deodoro era amigo pessoal do imperador. Foi quando o major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha para cooptar Deodoro. Solon fez circular uma história inverídica de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca junto com Benjamin Constant e o próprio Solon Ribeiro. Os boatos provocaram o efeito desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Foi quando o presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, tentou falar com os chefes militares para apaziguar a situação nos quartéis, sendo ignorado. Na manhã do dia seguinte, Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava o Visconde de Ouro Preto. Sob ameaça, Deodoro expulsou o ministro do cargo. É o exército armado, na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar. E Dom Pedro II, a gente vê o que faz. Apesar de ter demonstrado firmeza ao destituir o ministério, a queda da monarquia não foi anunciada. Os republicanos temiam que ele poderia se entender com o imperador e formar um outro gabinete apenas para substituir Ouro Preto. Se isso acontecesse, seria a morte do ideal republicano. Era necessário agir rápido. Os positivistas e aí os revolucionários republicanos achavam que se não desse o golpe num período muito curto após a abolição da escravidão, que eles iam perder as suas bandeiras. Qual que era a bandeira dele? Federalismo, que era para onde já estava caminhando a monarquia, né? E o fim da escravidão, que foi abolida pelo Império. Em vez de se dirigir ao Palácio Imperial em Petrópolis, onde estava Dom Pedro, Deodoro voltou para sua casa. Ele estava doente e precisava descansar dos acontecimentos daquela manhã. Aproveitando-se de suas fraquezas, os republicanos viram uma oportunidade para executar o golpe. Redigiram então a moção da proclamação da República, em que Deodoro seria nomeado o chefe do governo provisório. Os revolucionários foram até a casa de Marechal para tentar convencê-lo de assinar. Para garantir a assinatura, os republicanos tinham de contar mais uma mentira. No entardecer do dia 15, foram dizer ao Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para a presença com os ministros, no lugar do Visconde de Ouro Preto, um político gaúcho, Silveira Martins. Deodoro tem um sobressalto, não é esse não, por nada desse mundo. Porque ele, quando Deodoro fora comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão do Triunfo. A filha do Barão do Triunfo, que é Adelaide, preferiu ao Silveira Martins. E quando disseram esse não, ele disse, esse não, tá bom, então assina aqui. Apresentaram a ele o documento de proclamação da República. Ele teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a República é um regime
nasceu da disputa de 2 homens com uma mulher. Essa é a realidade. Mais tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, onde proclamaram a República. Na improvisada cerimônia, com a falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Não por coincidência, foi executado o hino nacional da França, berço dos revolucionários franceses, e foi hasteada uma bandeira que imitava a dos Estados Unidos, mas substituindo as cores originais pelo verde e amarelo. Em Petrópolis, Dom Pedro recebeu o telegrama de Ouro Preto, relatando os acontecimentos. Dom Pedro II, fragilizado de saúde, percebe que a situação está difícil. No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil, determinando um prazo de 24 horas para que o imperador deixasse o país. Dom Pedro aceitou o ultimato dos republicanos com frieza, temendo revoltas populares em apoio a Dom Pedro e à monarquia. O governo republicano decidiu antecipar o embarque o mais breve possível. A família imperial foi colocada no navio para ser devolvida à Europa às 3 horas da madrugada, porque os militares tinham muito medo de uma revolta popular se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo. Acabaram deportando a família real e rompendo completamente os laços que nos mantinham com a coroa portuguesa. Nascia assim o regime republicano. Às pressas, escondido, em meio a trapaças, mentiras e sem nenhum apoio da população. A República, eu digo que foi um golpe mal planejado. No fundo, o que houve era um golpe para derrubar o Ministério Ouro Preto. Toda a conspiração já estava sendo feita pela área positivista, ou seja, o alto escalão, médio escalão do Exército, que, na verdade, havia já mobilizado as tropas para que a deposição do governo Ouro Preto se tornasse no golpe militar. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite anunciava que o exército tinha declarado a deposição da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. Benjamin Constant afirmou na noite do dia 15 que no momento oportuno a nação seria consultada sobre a troca de regime. Essa consulta prometida aconteceria somente um século mais tarde, em abril de 1993. Ou seja, 103 anos após o 15 de novembro de 1889. Os brasileiros finalmente foram chamados a decidir se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. Tivemos 103 anos de uma república provisória. A estabilidade foi uma grande marca de nossa monarquia, marca essa ímpar. Ela nasce e ela morre com a mesma Constituição. A forma como ela morre foi uma forma digna. Ela morre com Dom Pedro II carregando terra brasileira dentro de uma fronha, ela morre com a abolição, ela morre com homens irreparáveis na sua conduta pessoal, e inclusive de modo, dentro da comparação com a nossa própria história, são referências da conduta particular. Saem de cena com respaldo popular. Respaldo esse que não se justificava apenas à luz da elite, muito pelo contrário. A popularidade de Dom Pedro II ela era saliente. Inclusive o próprio termo proclamação da República era sim um atentado, uma verborragia. Não há movimento popular. Não há uma queda da Bastilha brasileira. Há muito pelo contrário, as pessoas enxergando assim, perplexas. E se tivessem tentado mobilizar belicamente uma resistência, teriam conseguido. A Marinha, por exemplo, era monárquica. Teriam conseguido. Tenho para mim que Dom Pedro II resolve aceitar o exílio em 24 horas. Ele não aceita o dinheiro que lhe é oferecido, mas ele aceita o exílio justamente para não criar uma guerra fratricida. Deodoro sabia que Dom Pedro II nunca tinha roubado nada. E sabe, Dom Pedro II ia para o exílio pobre. E mandou um emissário oferecer a Dom Pedro II uma quantia muito grande. O imperador, quando recebeu o oferecimento, perguntou:
ao Ministério Deodoro, de onde vem esse dinheiro? Do Tesouro Nacional. O ordem de quem? Do Marechal Deodoro. Isso foi votado pelo parlamento? Não. Então não posso aceitar. Nos tomaram o Dom Pedro II, nosso monarca, nosso soberano, que mesmo naquela época ele sempre foi considerado como o melhor monarca da sua época, do mundo, o mais querido pelo povo, o que fazia melhores obras pelo seu país, mais aberto à ciência, ele trazia a ciência para o Brasil. Em muitas coisas ele foi pioneiro nessa área científica. E vão tirar esse homem? Por quê? O presidente americano da época disse: acabou a única democracia da América do Sul. O presidente americano reconheceu que aquela providência estava extinguindo a única democracia que tinha na América do Sul, porque o resto era tudo terra de tiranetas. O Brasil passou a deixar 4 séculos de legado, tudo aquilo que maturou o pensamento e o desenvolvimento político do país, tanto no seu desenvolvimento constitucional como nos seus grandes debates e toda essa maturidade que foi sendo gestada no século XIX, ficou para trás à luz de uma expectativa de um futuro que até hoje nunca chegou.